Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia nós estamos firmes, buscando a face do Senhor em oração, né? Estando mais perto de Cristo, né? Mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti, né? E porque os dias são maus. Boa noite, Júlia. Os dias são maus e Shalom, Viviane. Nós precisamos estar em comunhão com Deus, buscando a face do Senhor em oração, né? E bastante coisa aí, né? O mundo está em convulsão, né? O mundo está convulsionando e nós estamos nos preparando para a volta de Jesus e para passar os últimos dias desse mundo, né? Que já estão aí, nós já estamos dando boa noite pro mundo, né? Nós já estamos dando tchau. Boa noite, Joelisa. Paz, Val, seja bem-vinda. Shalom, Andréia. Nós estamos, como é que fala? Nós estamos dando tchau para esse mundo, né? Do jeito que tá. Estamos aguardando o retorno de Jesus e para isso nós precisamos tomar cuidado, porque tem muito erro, muito engano por aí, né? E boa noite, Rose. Hoje eu tô na cozinha hoje, porque aqui tá muito frio e como eu tô de férias, então eu tô sozinha, né? E aí eu vim pra cá porque aqui é bem quentinho e aqui fica melhor para conversar. Lá é gelado demais. Então, quando eu não estou de férias, aí eu vou na sala, né? Mas mesmo a sala é gelada, mas aqui não, aqui é bem quentinho, então eu, como é que diz, estou aqui hoje. Mas é isso aí. Lá no YouTube, algumas pessoas não gostaram do que eu falei ontem, né? Sobre a profecia, que muitos estão dizendo aí, né? Que na Bíblia está escrito que é para julgar a profecia, mas não é para julgar o profeta. Bom, aí eu fui fazer uma pesquisa, porque até hoje eu não encontrei. Eu leio a Bíblia há quantos anos, desde que eu me entendo por gente. Quando eu não sabia ler, minha mãe lia a Bíblia para mim, né? E quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler a Bíblia. E até hoje, e agora eu leio a Bíblia para valer, né? Faz mais de 15 anos que eu leio a Bíblia para valer, para estudar. E até hoje, boa noite, Rosane, eu não consegui encontrar esse texto que diz que, como é que diz? Que é para julgar a profecia e não é para mexer com o profeta, não é para julgar o profeta, né? É para ver a profecia e não é para ver o profeta. Aí eu fui pesquisar na internet sobre isso, né? Ver o que vários pastores falam sobre isso. Aí eu achei um negócio muito interessante. Sabe quando existe ginástica mental? Vocês já ouviram falar em ginástica mental? Que é quando você faz alguma coisa. Shalom, Sandra. Você lê alguma coisa e daquilo você faz virar uma outra coisa. Sabe como é que é? Quando você faz uma ginástica para poder inserir um jeito novo de acontecer, para a Bíblia não ficar tão, como é que eu posso dizer assim, para a Bíblia não ficar tão, ai meu Deus, como é, fanática, vamos colocar assim, para não ficar tão, né, tão na cara que Deus condena, né? Aí eu fui pesquisar e olha o que eu achei. Olha isso. Irmãos, prestem atenção. As pessoas estão distorcendo a palavra de Deus. Elas estão distorcendo a palavra de Deus para tentar fazer, como é que fala? Ficar palatável a situação. Embora a expressão julgar a profecia e não o profeta, ou julgue a profecia e não o profeta, não apareça de forma literal na Bíblia. Olha isso. A ideia é encontrada em vários versículos. Olha isso.
A mensagem de avaliar cuidadosamente as profecias que ouvimos e discernir se vem de Deus é uma recomendação da Bíblia. Mas vamos lá, Shalom Simone, presta atenção. Se a profecia não vem de Deus, então quem está trazendo a profecia também não é de Deus. Por quê? Porque não está buscando a Deus. Gente, é óbvio. Tá? Sabe, eles estão querendo, boa noite, Patrícia, estão querendo mudar uma coisa que a palavra de Deus não diz. Olha o que o Velho Testamento condena. Olha o que João, 1 João 4:1 diz. Amados, não creiam em qualquer espírito. Aonde que o espírito vive? Aonde que os espíritos, quem os espíritos usam nessa terra? São os homens? O Espírito Santo de Deus usa os homens. Aqueles que são convertidos pelo Senhor têm o Espírito de Deus dentro deles. Aqueles que parecem ser convertidos, mas não são, e trazem falsas profecias, é porque tem o Espírito de Satanás neles. Olha isso aqui. E também tem o próprio espírito humano que pode querer dar uma de profeta e não é profeta, mas acha bonito. Então, faz da sua própria mente. Isso também é pecado. Olha isso aqui, ó. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Boa noite, Aline. Vocês estão entendendo? Presta atenção aqui, eu vou ler de novo. Amados, não creiam em qualquer espírito. Aonde que o espírito vem? Vem na pessoa. Boa noite, Berenice. Mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. É aquela parte da árvore, do fruto da árvore. Não, comecei agora, Berenice. É o fruto da árvore, meu irmão. É o fruto da árvore. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso está em 1 João 4:1. Olha aqui, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias. É o que eu falo aqui. Eu não desprezo as profecias de jeito nenhum. Eu espero o cumprimento delas. Mas você percebe quando a profecia ela vem para alegrar o povo. E é hora do povo estar, como no tempo de Jeremias. É hora do povo estar pedindo perdão a Deus dos pecados, mas a profecia vem para levar para outro rumo, como foi no tempo de Jeremias. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Presta atenção, aqui não está falando para não julgar o profeta. Não. Aí João diz que é para ver os espíritos. O espírito ele habita em pessoas. Satanás, quando ele quer usar alguém, ele entra na pessoa. Ele fala no ouvido da pessoa. E se a pessoa tiver brecha para o diabo, ela vai ouvir. Entendeu? Olha aqui, olha. É uma coisa assim, sabe? Eles tentam. Olha aqui o que Paulo diz aqui, ó. Atos dos Apóstolos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Paulo pregava para eles, eles não aceitavam o que Paulo falava, eles iam lá, voltavam para casa e iam ler as escrituras para ver se o que o Paulo estava falando tinha coerência com aquilo que eles tinham nas mãos. Paulo não entendeu isso como uma afronta, pelo contrário, fez questão de citar os bereanos como exemplo de cristãos zelosos pela palavra de Deus. Meu irmão, se eu conheço alguém que fala falsa testemunha, eu não posso ouvir dele. Não, não posso. Olha, eu vou aqui falar uma coisa para vocês. A não ser que essa pessoa se arrependa diante da presença de Deus. A não ser que ela se arrependa diante da presença de Deus. Mas enquanto ela estiver falando abobrinha, enquanto ela estiver fazendo profetada, ela está com uma espada na cabeça dela.
Olha aqui, ó, no Antigo Testamento, um profeta estava sujeito ao cumprimento de sua profecia sobre o risco de morte em caso de descumprimento. Você está achando que isso aqui era só para o Velho Testamento? Não. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez você se pergunte, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Entendeu? Este trecho nos mostra a seriedade do chamado profético e a responsabilidade que os profetas tinham em transmitir a palavra de Deus com integridade. Entendeu? Presta atenção, meus irmãos. Tem gente deturpando a palavra, pegando textos bíblicos e fazendo um texto, fazendo um versículo que não existe. Shalom, pastor. Fazendo um versículo que não existe. Fazendo um versículo que não existe. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. As profecias têm que ser provadas e quem está colocando essa profecia para fora tem que ser provado também. Se ele falar o que não vem da parte do Senhor, ele é um pecador. Se ele não se arrepender do seu pecado, da falsa profecia, a espada está sobre a cabeça dele. Eu estou falando porque eu não sou profeta, mas eu trago a palavra do Senhor. E se eu trouxer a palavra do Senhor errado para vocês, a espada está na minha cabeça também. Shalom, Vanise. Entendeu? Então, meus irmãos, prestem atenção. Vou ler de novo lá o início do que eu estou lendo para vocês. Embora a expressão, para quem, a irmã que falou lá no YouTube, por favor, se estiver ouvindo de novo, escuta bem isso, minha irmã, para ficar bem firme para você. Embora a expressão julgar a profecia e não o profeta, ou julgue a profecia e não o profeta, não apareça de forma literal na Bíblia, a ideia não, muitas das vezes a ideia da nossa não é o que Deus está falando. Entendeu? O que a Bíblia diz não é isso. A mensagem de avaliar cuidadosamente as profecias que ouvimos e discernir se vem de Deus é uma recomendação bíblica. Quer dizer, ele explicou e não explicou. Existem alguns versículos que se aproximam dessa expressão. Eu não vi nenhum versículo aqui que se aproxima dessa expressão. Não, não tem. Boa noite, Alberto. Agora, existe uma ginástica mental para fazer a coisa virar para acomodar a situação dos falsos profetas. Só que é o seguinte, meu irmão, pode acomodar aqui nessa terra. Acomoda aqui na terra, mas lá na eternidade não passa. Lá na vida eterna não passa. Quando Jesus voltar, vai falar assim, Senhor, mas eu profetizei em teu nome. Eu expulsei demônio em teu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. Jesus vai olhar para ele e vai falar assim, olha, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entenderam? Então, meu irmão, eu quero deixar bem claro aqui que quando eu digo que eu não conheço esse versículo, eu não vi. Eu deixei lá para a irmã. Por favor, minha irmã, se você sabe onde está esse versículo, me mostre. Me mostre aonde esse versículo está na palavra de Deus, porque até hoje eu não consegui encontrar. Não consegui encontrar. Aí fui pesquisar, né, para ver, vai que eu estou errada, né, totalmente errada. Aí encontro que se deduz, se tira, se tem a ideia. Não, irmão, não tem ideia nenhuma. Pecado é pecado. Quem falar em nome do Senhor e não foi o Senhor que falou, esse tal não vem da parte de Deus. Esse tal é um pecador. Você escutou bem o que eu estou falando? E ele tem que se arrepender. Se não se arrepender, não vai entrar na vida eterna. Simples assim. Se eu aqui falar mentira para vocês, existe uma espada sobre mim.
E vocês não vão pagar por isso, mas eu vou. Vou pagar pelo que eu falei e Deus não falou. Então fica alerta, meu irmão, cuidado. Cuidado porque as ginásticas mentais é como, né? Eles colocam que ser colorido, Davi também era colorido. Sabia que Davi e Jonatas era colorido? Você sabia disso? Pois é. Fizeram isso aí também, fizeram uma ginástica mental para o povo acreditar que Davi e Jonatas era colorido. Tá entendendo? E aí tem várias ginásticas mentais, né? Várias ginásticas para acomodar a situação, acomodar o pecado, acomodar aquilo que Deus não se agrada. Por que que as igrejas estão indo ladeira abaixo? Você já parou para pensar? Quantos profetas que dizem ser, mas não são? E estão lá dentro porque falar, meu irmão, o que todo mundo quer ouvir é bom, gera lucro. Gera lucro. Mas você falar o que o povo precisa ouvir para salvar a sua alma, isso gera discórdia. Isso gera contenda. Entendeu? É difícil. Eu falo porque eu mesmo eu aqui já angariei várias contendas aqui, já angariei várias coisas que jamais eu imaginava que ia acontecer. Mas o Senhor me blindou a minha estrutura para eu poder avançar em graça e fé. Então eu quero dizer para essa irmã que mandou para mim, né? A mensagem, não, irmã, está escrito na Bíblia. Olha, minha irmã, pesquisei, viu? Não tem, não. Tem isso aqui que ele falou aqui, né? Esse pastor falou. Que eles têm, de alguns versículos, eles têm a ideia, né? Eles têm a ideia que pode para julgar a profecia. Não. A profecia é julgada, ela e o profeta junto. Se ele não trouxe a profecia da parte do Senhor, ele vai ser cobrado. Não sou eu que vou cobrar ele, mas eu vou ficar alerta. É como determinadas coisas, né? Se muitos falam da sexualidade de Jesus, não vão falar de Davi, pois é. Eu digo para você uma coisa, meu irmão. A gente tem que ficar alerta com tudo, tá? Tem que ficar alerta com tudo. Eu não deixo qualquer pessoa orar na minha cabeça. Não deixo. Para orar na minha cabeça, eu tenho que saber o fruto daquela pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas das vezes você pode colocar alguém para orar na sua cabeça, sobre a tua vida, e em vez de vir bênçãos, vir maldições. Cuidado. Você que é acostumado, às vezes, a ir por aí, pedir para orarem por você e coloca a mão na tua cabeça, fica esperto, viu? Cabeça, não se deixa ninguém pôr as mãos. Escuta o que eu tô te falando. Quer orar por você? Pode orar. Pede oração, ore, mas não deixe colocar a mão na sua cabeça. Na sua cabeça só pode colocar a mão aquele que tem o fruto do Espírito Santo. Ah, irmã Ruth, você é drástica. Meu irmão, eu já vi coisa. Eu tenho 62 anos, estou quase fazendo 63. 63 primaveras que eu tenho visto muita coisa. 63 primaveras que eu tenho visto através de imposição, curas e bênçãos, mas através de imposição também muita coisa maligna. E te digo, nesse tempo que nós estamos aqui agora, só pode colocar a mão sobre a sua cabeça aquele que você sabe que a vida dele é íntegra, que a vida dele é na presença do Pai. Entendeu? Boa noite, Valéria. Tá entendendo? Na tua cabeça, meu irmão, só pode pôr a mão aquele que você sabe, que você tenha certeza. Entendeu? Que é uma pessoa que tem integridade na palavra de Deus. Ele não precisa ser falante, ele não precisa ser um pregador, ele precisa ser um servo leal do Senhor. Qualquer servo leal do Pai pode impor a mão na tua cabeça e orar. Mas tem muito pregador aí, como é que diz? Muita gente aí com fama que é capaz de se botar a mão na tua cabeça e vir maldição para tua vida. Cuidado, meu irmão. Aí você vai falar assim, Ruth, mas maldição não pega no povo de Deus. Pega sim.
Pega. Só não pega naquele que está em oração, na presença do Pai, com suas brechas todas fechadas. Mas se você tiver um dia com a tua brecha aberta, como é que fica? Irmãos, eu achava que macumba não pegava em crente. Eu fui vítima de macumba. Se você não sabe, eu jamais pensei que um dia o meu próprio marido me vendesse no terreiro de Umbanda para eu e minhas filhas morrermos, tá? Eu jamais acreditava nisso. Ele foi para Angola e lá em Angola ele começou a ver pastores que iam nos terreiros, faziam os pactos lá. Tô falando porque ele contou. Minhas filhas ouviram, é que minha filha não tá aqui para contar. Ia lá no terreiro, fazia pacto com as entidades. Aí, quando era à noite na igreja, as entidades manifestavam no povo e eles expulsavam para arrecadar. E alguns amigos, né, entre aspas, o que sabe sobre capoeira? Capoeira é aquilo lá, né, minha irmã? Aquilo é um ritual, né? É um ritual. E aí, o que aconteceu? Ele, meu filho, na ânsia de fechar negócios vultuosos aí em Angola, foram para um terreiro. Meu filho já estava na loja, né? Na Rosa Cruz. Meu filho já era Rosa Cruz. Saiu da igreja e foi ser um Rosa Cruz. A troco de mamon, se venderam as suas vidas por mamon. Venderam, fizeram um pacto de magia negra e venderam a mim e minhas duas filhas para que nós morrêssemos. E eles fechassem todos os negócios que eles tinham em Angola. Tá entendendo? E eu tive 3 derrames, 3 AVCs eu tive. Mas nenhum estourou na minha cabeça. É o que a gente chama de derrame antigamente, né? O último estourou nesse dedo aqui. Eu tenho até hoje a marca aqui, ó. Essa pinta preta que tem aqui, ó. É o sangue que ficou. Ficou daqui até aqui nesse dedo, sangue. Todinho. Esse dedo ficou gelado por mais de 15 dias. Eu achava que eu ia ter que amputar o dedo. O último que eu tive. Foi quando eu descobri tudo. 6 meses depois eu descobri tudo que tinha sido feito para acabar com a minha vida e a vida das minhas filhas. A minha filha mais velha ficou pesando 38 quilos. Quando dava vento, ela estava na faculdade, ela tinha que se segurar na grade da faculdade para o vento não levá-la. Eu passei 5 anos da minha vida, os piores, né? Lutando contra o diabo ao vivo e a cores. Mas o Senhor me deu a vitória, eu venci. Entendeu? Então, meu irmão, eu posso lhe falar porque eu sei o que eu tô falando. Eu passei por isso. Sabe por que pegou em mim? Porque eu tava com meus muros fendidos, os meus muros estavam com brechas. Nós precisamos todos os dias vigiar para fechar as brechas dos nossos muros. O que abre a brecha no muro? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Palavrão. Sexualidade exacerbada. Fora daquilo que Deus mandou. Conversas torpes. Vídeos pornográficos. E aí vai. Isso tudo, meu irmão, é brecha no teu muro. E você acha que Satanás não vai entrar? Não vai? Claro que vai. Nas escolas aqui estão colocando as crianças para fazer. Eu já falei para o meu filho, não faça. Gisele falou para a professora que não ia, não participou, mas assistiu. Olha, eu vou te contar, eu era criança de 5 de idade. E na escola tinha as festas juninas, né? E minha mãe já deixava avisado na escola que não era para eu participar de nenhuma festa da escola.
Então eu passei a minha infância inteira só assistindo eles ensaiarem. E eu digo para você, no começo a gente fica triste, a criança fica triste sim, mas eles entendem, a gente entende o porquê é. Avise para o seu filho que isso é um ritual de Satanás. E que se Satanás entrar na vidinha dele, pode acabar com a vida dele. Tem que ensinar para as nossas crianças. Irmãos, nós não estamos em tempo de tapear a criança. Ah, é muito pequenininho, não vai entender. Entende sim, entende tudo. Entende tudo. Eu entendia tudo. Eu sabia que minha mãe não deixava eu participar de nada daquilo, porque eu ia desagradar a Deus e eu ia trazer o mal para dentro da minha casa. Entendeu? E o engraçado é que o que nós vamos falar essa noite é sobre isso. Nós vamos falar sobre Balaão. Como que Balaão, conhecendo a Deus, ensinou Balaque a fazer os filhos de Deus pecarem. Vou te contar a história de Balaão, para você entender quem era Balaão. Tem um livro que chama Livro dos Justos, que era para estar aqui na Bíblia, mas não está. Esse livro é falado em várias partes da Bíblia. Livro de Juízes fala sobre ele, livro de Josué fala sobre ele, Jesus cita sobre ele, tá? Como é que diz? Judas também cita sobre ele, mas ele infelizmente não está na Bíblia. Ele é o complemento do Gênesis e do Êxodo. Entendendo? Ele é o complemento, é o que falta, o que é da cabeça que falta para eu entender o Gênesis e o Êxodo, tá nesse livro dos Justos. Quando você lê o livro dos Justos, o livro de Gênesis abre para a tua vida. Você entende tudo o que aconteceu no Gênesis. Tudo. Incrível. 254 na Shopee, R$254. Meu Deus, eu paguei o meu R$30 quando eu comprei. Meu pai, misericórdia. Vê na Amazon, Aline, vê na Amazon. Mas vale a pena, viu, minha irmã? Quem puder comprar, vale a pena. Vale a pena comprar. Mas tem também os apócrifos, né? Você já compra os três livros dos apócrifos, já vem ele também, pode comprar lá, tá? Mas vamos lá. Quem é Balaão? Balaão, ele era um vidente que esteve na corte de Faraó. Como é o livro? É o livro dos justos. É um livro. Eu não tenho ele aqui agora, tá lá na frente o meu livro. Senão eu mostrava aqui agora, senão vai demorar muito para eu chegar até lá e vir aqui. Mas depois procura na Shopee ou na Amazon.com, que lá você vê. Pois é, ele era um feiticeiro, vidente feiticeiro, né? E ele vivia na corte de Faraó no tempo de Moisés nascer. Tanto que ele é que fala para o Faraó. Ele era novinho, mocinho. Ele fala para o Faraó que ia nascer alguém que ia destronar o Faraó. E ele dá um conselho para Faraó, que afogassem todas as crianças dos hebreus no Rio Nilo. É ele que dá o conselho para Faraó. Nesse tempo, Jetro, que foi sogro de Moisés depois, também era um dos conselheiros de Faraó. E Jetro disse para ele, não faça uma coisa dessa. E foi quando Balaão venceu e Faraó mandou jogar as crianças no Rio Nilo. Entendeu? Passou-se o tempo, esse homem foi andando, né? Aconteceu tudo que aconteceu, né? Aí no tempo que Moisés já estava homem, né, com 40 anos, boa noite, Tânia, também Balaão já tinha ido para atender outros reinos. Ele era um feiticeiro itinerante, mas deixou no Egito os dois filhos dele, Janes e Jambres. Lembra que a Bíblia fala de Janes e Jambres? Tá lembrado disso? Então, ele fala no livro dos justos, falam sobre eles. Eles ficaram no Egito. Eles foram que fizeram
as varas deles também se transformarem em cobra como a vara de Arão. Presta atenção. E esse homem, esse feiticeiro Balaão, né, que era vidente, ele conhecia Deus na intimidade. Deus falava com ele. Só para vocês terem ideia. Mas, irmã Ruth, Deus fala com eles também, Deus fala. Deus fala com quem ele quer. Deus fala com quem ele quer. Nós temos que ficar alertas com isso. Deus, ele usa quem ele quer, ele fala com quem ele quer. E agora, o que acontece? O povo de Israel já está fora do Egito, já está no deserto, rumo a Canaã. Mas o rei de Moabe, né? Acho que é Moabe, Balaque, né? Balaque chama Balaão e propõe para ele muito dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Israel. Lembra da mula que falou? Exatamente, de onde veio, exatamente, até com o diabo ele fala. Lembra da mula de Balaão? Que a mula, ele bateu tanto na mula que a mula abriu a boca e falou: por que você está me batendo? Quem está tampando a minha passagem é o anjo. Ela precisou mostrar o anjo para Balaão, porque Balaão não tinha visto o anjo. E Deus ali disse que não era para Balaão amaldiçoar o povo dele, que era para abençoar. Olha isso. Olha isso. Olha isso, a situação. Então, meu irmão, você diz aí que as coisas não pegam no povo de Deus? Pega. E vou te mostrar como é que pega. Aqui, ó. As profecias de Balaão. Então, tô lendo no capítulo 23 de Números, tá? Vou ler o capítulo 23 de Números, Shalom, Patrícia, do versículo 18 para frente. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, que é o rei, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta. Olha que coisa linda, na boca de Balaão. Nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar. Balaão está falando aquilo que Deus mandou falar. Pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Lindo, hein? Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento. Escuta isso. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa, e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Olha isso. Balaque, que é o rei, dando ordem a Balaão. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo: tudo o que o Senhor falar, aquilo farei. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali os amaldiçoe. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume do Peor, né? Desculpa, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar.
E vendo, já estou entrando no capítulo 24, e vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito do Senhor. E alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Quer dizer, aquele que vê. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas as tuas moradas, ó Israel! Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, e as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem. Ele está falando isso para Israel. E olha que Balaque fez 7 altares para ele amaldiçoar o povo de Israel. E malditos os que te amaldiçoarem. Então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. E bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém, agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. E aqui vai indo, né? Vai falando. Mas eu quero agora passar para o capítulo 25. Presta atenção aqui. No capítulo 25, a resposta do capítulo 25, ela vai estar em Apocalipse. Mas eu quero que você escute o capítulo 25, o que aconteceu com o povo de Israel. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Balaque era rei dos Moabitas. Não é isso, pastor? Cadê o pastor Luiz? Se estiver aí, só para confirmar para mim. Mas é o rei dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. O que a prostituição faz? Salomão diz que um homem viciado em prostituição, ele chega a comer um bocado de pão seco. Quer dizer, ele chega a, como é que diz? Ele chega a mendigar por causa de uma mulher prostituta. E agora o que os filhos de Israel estavam fazendo? Receberam toda essa bênção de Deus e de repente, por causa de uma mulher, eles começaram a sacrificar para deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram em Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés. E de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma espada na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e atravessou a ambos, a ele e a mulher medianita. O varão israelita e a mulher, pela sua barriga,
Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Olha isso. O que fez o povo de Israel pecar? O que fez Deus mandar uma praga sobre eles? O que fez Deus mandar uma espada sobre eles? A situação da prostituição. Prostituição, ela traz consequências graves. Prostituição faz você se dobrar a Satanás. Prostituição faz você descer a ladeira da vida espiritual. Mas quem fez isso? Quem conseguiu fazer isso? Vamos lá para Apocalipse 2,14? Vamos lá, Apocalipse 2,14. Gente, acho que eu não falei que dia que é hoje, né? Mas eu já falo daqui a pouquinho. Apocalipse 2, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Tá falando com a igreja de Pérgamo. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Shalom, neninha. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Viu quem foi que fez isso? Viu quem foi que ensinou a Balaque como fazer? Ele não podia amaldiçoar, mas ele ensinou a Balaque a colocar pedra de tropeço na vida do povo de Israel, para que o povo de Israel pecasse. Graça e paz, Luquele. Tá entendendo? Presta atenção, meu irmão. Muitas das vezes, Satanás coloca pedra de tropeço na nossa vida para a gente pecar. E a gente não vigia. E a gente entra no pecado. E a bênção que era para você ter, agora você tem maldição. Então, quando alguém diz que povo de Deus não pega praga, não pega bruxaria, o povo de Deus que anda segundo a vontade de Deus não pega. Mas o povo de Deus que se corrompe, o povo de Deus que tem muros quebrados, pega. Pega, pega. E muitas das vezes Deus permite, não que pegue, mas que atinja a tua vida, para que você busque a presença do Pai. Entendendo? Presta atenção, meu irmão. Presta atenção na nossa vida, nós temos que prestar atenção. Nós temos que prestar atenção no que nós estamos fazendo. Opa, pessoal, um pouquinho Balaque. Balaque é rei dos Moabitas, é isso mesmo, rei dos Moabitas, eu não estava errada, tá certa. Meu irmão, presta atenção. Hoje nós estamos a 590 dias do término da geração da figueira. É hora de vigiar. Nós precisamos vigiar a nossa vida. Não deixe criar fissura no seu muro, não deixe criar rachadura no seu muro. O teu muro tem que estar íntegro para que Satanás não tenha onde te pegar. Não tenha onde lançar os seus dardos na tua vida. Você precisa se posicionar na presença do Senhor, enquanto é dia, porque a noite já está aí. E ela vai fechar rapidamente. E nós precisamos estar firmes com Jesus. Porque o Brasil, presta atenção, porque o Brasil está caindo na desgraça que está caindo. Porque o Brasil se prostituiu. O Brasil largou da palavra de Deus. Por mais que nós sejamos, o povo seja idólatra, mas o povo tinha temor de Deus, o povo perdeu o temor de Deus. A idolatria, a prostituição, as músicas pornográficas, a telinha trazendo a pornografia para dentro das casas do povo de Deus. E todos nós, estou falando de mim também, assistindo tudo aquilo. Hoje eu estava vendo aquela atriz, né? Como é que é o nome dela? Ai, meu Deus, uma loira. Como é que é o nome dela?
Ah, ela foi amiga da minha sobrinha. Oh, meu Deus, como é que é o nome dela? Luana Piovani, né? Luana Piovani. Tava vendo hoje, minha filha tava vendo, me mostrou. Ela dizendo que se ela não levantar com um baseado na mão, ela fica descontrolada o dia inteiro. Uma moça de 40 anos, ela deve ter, eu calculo, deve ser da idade da minha sobrinha. As duas crescendo no mesmo colégio, tudo junto ali. Uma moça nessa idade dizer que se ela não levantar com baseado na mão, ela passa o dia descontrolada. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, o povo de Deus, Deus não prometeu isso não. É, exatamente, que é o pior lugar é sem temor de Deus. O povo de Deus, ele levanta para ser vencedor. O povo de Deus levanta para vencer a depressão. O povo de Deus levanta para estar firme com Cristo. O povo de Deus levanta para saltar muralhas e passar pelo esquadrão. O povo de Deus levanta para trazer boas novas ao mundo, entendeu? É, exatamente, ela é artista de boteco lá, artista de boteco. Todo dia eu tava vendo, né? Ela fazendo show nos botecos lá, nos acho que bar, não sei o que é aquilo lá. Irmãos, presta atenção, presta atenção. Onde foi parar esse povo? Eu tava até conversando com a minha filha, eu falei, gente, os atores, os artistas, né, que eram as celebridades, estão virando o quê? Estão virando esterco para o povo pisar? A purpurina foi tão alto e agora está caindo no chão e está virando lama. E o povo está pisando na lama. E o povo está pisando na lama. Ô, meu irmão, abre a tua mente, abre a tua cabeça. Jesus está voltando. Nós não temos mais muito tempo para brincar. Nós não temos, aliás, nunca tivemos, mas agora é muito mais. Muito mais. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Jesus está aí às portas. Você precisa colocar a tua casa em ordem. Fecha os teus muros espirituais. Fecha os muros da tua vida. Fecha a tua boca para não falar besteira. Fecha os teus ouvidos para não ouvir o que não presta. Fecha os teus olhos para pornografia. Fecha os teus sentidos para parar de sentir desejo por mulher alheia, por homem alheio. Balaão ensinou Balaque a fazer o povo de Israel pecar. Balaão está ensinando muitos Balaques por aí a fazer o povo de Deus pecar. Quando eu falo para você dos falsos profetas, que até... Para quem não escutou, escuta o início da live, o que eu estou falando no início da live, por favor, escutem. Porque a Bíblia, como eu disse para essa irmã, né, que a Bíblia não tem essa fala, né, do profeta, né, para julgar a profecia e julgar o profeta. E eu fui pesquisar, para poder mostrar para ela que essa fala não existe, realmente está lá, não existe. Eles estão manipulando determinados textos da Bíblia para jogar um falso texto em cima que não existe. Que coisa incrível, coisa incrível. Eu fiquei assim chocada de ver, entendeu? Pior que isso que ela falou, influencia quem segue a fazer também. O inimigo usou ela para influenciar, tenho certeza. Exatamente, exatamente. Então, meus irmãos, fiquem alertas, porque aqueles que estiverem junto com falsos profetas vão ter o fim dos falsos profetas também. Eu digo para você uma coisa, presta bastante atenção no que eu estou lhe dizendo. Isso é sério. Nós estamos no momento de não errar. Se nós errarmos, Deus não terá compaixão de nós. Porque a palavra de Deus está avisando. É muito simples você ler a palavra de Deus e olhar o que está escrito. Não o que dizem que está escrito. Tem muita, como essa fala aí, né? Julga a profecia, mas não julga o profeta. Isso é uma heresia. Isso é uma ginástica mental dentro da palavra para fazer um versículo novo que a Bíblia não tem.
É como lá em Atos dos Apóstolos 28, eu acho que é isso, que diz que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo que o homem de branco, João Paulo II, disse que esse versículo foi colocado pela igreja dentro da palavra. Tanto que Jesus não fala isso, os apóstolos não falam que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, só fala que é para batizar em nome de Jesus. E tem um vídeo, eu não lembro agora quem tinha no Gustavo, que ele dizia que esse versículo foi introduzido pela Igreja Católica dentro da Bíblia. Tá entendendo, meu irmão? Então, cuidado, nós precisamos ler a Bíblia. Leiam a Bíblia. Não pequem por não ler a Bíblia, porque Deus vai pedir conta também. E não fique falando aquilo que não está escrito. Não fique falando o que não está escrito. Profecia calada deve ser... Quem falou isso sobre a profecia calado? Não entendi, o Alberto. Então, meus irmãos, fiquem espertos. Fiquem vigilantes. Entendeu? Nós temos que vigiar e orar. Lá em Lucas 21, 36 está escrito assim: vigiando e orando em todo o tempo, para que sejais achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. E esse vigiar, entendeu? Exatamente, cantora Andréia Fernandes Moura, exatamente isso, minha irmã. Tem que ler a palavra. Se não ler a palavra, vai engolir sapo. E vai engolir sapo indo para o inferno. Porque Deus deixou a palavra escrita há quantos anos? E o povo tem preguiça de ler. Preguiça de ler. Nós necessitamos de ler. Ah, tá. Quem falou isso, se ficasse calado, seria um filósofo, exatamente. Boa noite, Clarice. Irmãos, eu tô aqui falando, eu sou aqui, presta atenção, eu sei que muita gente não gosta de mim, não, tá? Muita gente não gosta de mim. É exatamente isso aí. Em Mateus, né? 28, 19. Achei que fosse Atos. É Mateus, exatamente. Esse versículo, ele foi colocado. Ele não existe, tá? Mas ele foi adaptado. Foi a tal da ginástica mental. Por quê? Porque eles precisam trabalhar com a Trindade, né? Entendeu? E a palavra de Deus não fala sobre a Trindade. A palavra de Deus só diz que eu e o Pai somos um. Lá não diz que eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Não fala isso. E ele fala no final, lá em Atos dos Apóstolos, ele diz que se ele não for, o Espírito Santo não pode vir. Por quê? Ele indo, o Pai e o Filho estão juntos. O Espírito que emana deles veio sobre nós. É o próprio Espírito de Deus que está em nós, mas não é uma terceira pessoa, não. É o Espírito do Pai e o Filho na sua união. Mas o povo, né? Eu sei que isso é controverso, muita gente não vai aceitar o que eu estou falando, mas é só ler a Bíblia. Onde Jesus falou de Trindade? Aonde que Paulo disse sobre a Trindade? Vocês já ouviram? Já ouviram falar? Na Bíblia não tem. Não, a Bíblia diz, eu e o Pai somos um. E diz que se eu não subir, se eu não for, o Espírito não pode vir. Que ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Simples assim. Nós temos que abrir a cabeça, irmãos, para estudar a Bíblia. Nós temos que abrir a cabeça para ler a Bíblia com lupa. Tá entendendo? Nós temos que abrir a cabeça para ler a Bíblia com lupa. Entendeu? Sempre tenho dúvida do Espírito. Não tem dúvida nenhuma, nenhuma. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de Deus sobre nós. Ele atua em nós. Ele é o sopro de Deus em nós. Ele é aquele que veio para convencer você do pecado, para convencer da justiça e do juízo. Ele veio para nos alegrar. O Senhor, Jesus não está mais aqui conosco. Ele é o Deus que se fez homem, se esvaziou da sua glória e se tornou homem, né? E quando ele vai
à destra do Pai, entendeu? Exatamente, ele é amigo e está dentro de nós, exatamente. Tanto que você tem os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Entendeu? Quais são os frutos do Espírito? Exatamente, o Espírito Santo é o próprio sopro de Deus, é o sopro do Deus vivo. É o sopro do Deus vivo. Mas a palavra é clara, Jesus é claro. Eu e o Pai somos um. Entenderam? Eu e o Pai somos um. Então, irmãos, eu sei que isso é controverso. Boa noite, Aline. Que isso, nós somos acostumados a vida inteira a acreditar nisso. Nos foi passado isso. Mas não é uma realidade. Não é uma realidade. Como não é a realidade dizer que é para julgar a profecia, mas não é para julgar o profeta. Não existe isso na palavra de Deus e eu fui pesquisar. E aí eu achei o pastor que diz que alguns textos sugerem isto. Sugere. Sugerir não é o que realmente é. Então fizeram agora mais um, além do Mateus 28, 19, que foi colocado pela Igreja Católica, agregaram isso daí, acrescentaram. Agora estão acrescentando mais um texto, mais um versículo que na Bíblia não existe. Simples assim. A palavra de Deus é clara. Aquele que acrescentar. Quer ver? Vamos lá em Apocalipse. Vamos lá para vocês verem o que acontece com quem acrescenta e quem tira. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó, no capítulo 22, versículo 19 de Apocalipse diz assim: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, o que sério? Seja anátema, exatamente, anátema, é isso mesmo. Deus tirará a sua parte da árvore do livro da vida, da cidade santa, que estão escritos neste livro. Tá? Se alguém tirar. E aqui diz: e se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Tá aqui. Então, aquele que fez esse versículo novo, né? É quem fez o versículo novo que tá aí, que é para julgar a profecia, mas não é para julgar o profeta, tá aqui, ó, o que vai ser colocado para ele. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Sim, exatamente, acrescentou. Por isso que fica essa confusão toda. Por que eles acrescentaram? Porque eles precisavam que aceitasse a Trindade. O porquê da Trindade? Não é exatamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. É Horus, Sete, Osíris, Horus, Sete e Osíris. Lembra aquele negócio redondo que tem lá, que tem um H, né? Horus, HSO ou HOS, eu não lembro agora. Tem um negócio lá, responsório, não é isso? É um negócio que parece um sol e dentro dele está escrito H. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu acho que a gente já vê aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Pera aí. Acho que é responsório, né? Responsório, vamos ver se é isso mesmo. Não sei se é. Não, como é que chama aquilo, gente? Como é que chama aí, Alberto? Como é que chama aquele negócio redondo que tem lá? Que tem lá na... Como é que diz? Que anda na igreja lá. Que ele parece um sol dourado, né? O profeta é o que mais temos que... Exatamente o profeta. Porque o profeta tem que ter fruto do Espírito. E o profeta que tem fruto do Espírito, ele não vai falar mentira. E se por um acaso ele cair numa contradição, ele pede perdão a Deus. Ele pede perdão ao Senhor. Se ele for homem de Deus e caiu numa esparrela, às vezes, sabe? Porque às vezes pode acontecer. Ele tem que pedir perdão a Deus. Deixa eu ver aqui. Gente, como é que chama aquele negócio redondo lá que tem? Parece um sol.
Eu não sei o nome daqui, não é responsório. Ai, como é que chama? Símbolos da igreja, deixa eu ver. Deixa eu ver se é da igreja. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, achei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver o que tem, porque tem uns que não tem. Mas eles costumam ter escrito H e V. Extensório, né? Ai, obrigado, eu não sabia. Extensório. Pera, extensório. Deixa eu ver aqui. É isso aqui. Mas tem uns que tem escrito Ísis, Horus e Sete. Esse daqui que eu tô vendo aqui não tem. Mas é isso aqui, ó. Tem uns desse daqui que são escritos. É ostensório, é isso mesmo. Tem uns que são escritos dentro dele. Pera aí, gente. Espera só um pouquinho. Eita, viu? É ostensório, é isso mesmo. Ostensório escrito. Ostensório. Escrito. H. Ísis, Horus e Sete. É Ísis, né? É I. Está escrito I. Ísis, Horus e Sete. Deixa eu ver. Ah, achei. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Essa é a Trindade. Por isso, essa aqui é a Trindade, ó. Ísis, Horus e Sete. Ísis, Horus e Sete. Isso aqui é que é a Trindade. Então, se colocar dentro da Bíblia, fica fácil do povo aceitar isso aqui, ó. Tá entendendo? Achando que estão adorando a Deus e não é. Olha isso aqui, ó. Ísis, Horus e Sete. O que é isso? Esse daqui é a Trindade egípcia. Isso não é brincadeira, gente. E tem uma cruz aqui em cima, olha aqui, ó. Para dizer que é da palavra e não é. É Ísis, uma deusa, Horus, que é um deus, e o Sete, que é o filho deles. É o que eles chamam de Maria, José, Maria e Jesus. Presta atenção, gente. Isso é coisa séria. Entendeu? Então, e a cruz em cima? A cruz em cima é para tapear, tá entendendo? A situação. Olha aqui, ó. Opa, deixa eu abrir aqui. A cruz em cima. Peraí, gente. A cruz em cima é para tapear a situação. Olha aqui, ó. É dos cavaleiros, exatamente, cruz dos cavaleiros templários. Tá entendendo? Presta atenção. Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aqui é a Trindade egípcia. Por isso que eles precisaram acrescentar o versículo em Mateus 28, 19. Esse versículo na Bíblia original não existe. Não existe. Ele foi acrescentado para aceitar, o povo aceitar isso aqui. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Mas o que isso tem a ver com a Santíssima Trindade? Porque a Santíssima Trindade não existe Santíssima Trindade. Entendeu? É a cruz de Tamuz também, porque Sete é Tamuz, né? Ísis, Horus e Sete quer dizer Samiramis, Nimrod e Tamuz. Na verdade é isso. É que lá no Egito pegou outro nome, né? A verdade é isso. Eu sei que tem gente que vai achar que isso é loucura. Mas não é, meu irmão. É você estudar a Bíblia. Pede para o Senhor discernimento. E você vai ver. Quando eu vi isso, eu também me choquei. Porque a vida inteira eu aprendi, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não. Jesus disse, eu e o Pai somos um.
E ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Por quê? Porque o Pai e o Filho, juntos, o Espírito deles, o Espírito do próprio Deus, vem para a terra, emana na terra, dentro de você e de mim. E ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Simples assim. Eu sei que isso aqui é loucura, você pode até achar. Mas estuda, pede para Deus discernimento. Que Deus vai te dar de ser. Como deu para mim, vai dar para você. E como deu para outros irmãos também. Como deu para outros irmãos. Irmãos, os judeus messiânicos jamais aceitam isso. Jamais aceitam isso. Porque na Bíblia deles não existe isso. Presta atenção, eu estou falando dos messiânicos. Eu não estou falando de judeu ortodoxo, não. Estou falando de messiânico. Então, abre a tua mente para você entender. Está na hora de nós conhecermos a verdade, porque a verdade nos liberta. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor venha sobre nós, nos ajude a atravessar os dias que estão aí chegando, que já chegaram, aliás, mas vão ficar piores. Eu te peço, Pai, pelas nossas vidas aqui, nós estamos em 30 pessoas, e eu te peço por a vida de cada um, que a tua mão de misericórdia esteja sobre nós, que a tua mão de poder esteja sobre o nosso ser, nos fazendo abrir, aliás, fazendo com que a nossa mente possa ser aberta para a tua palavra, que a nossa mente possa estar em constante sintonia contigo, para que nós possamos aprender as coisas do alto como elas são, do jeito que está escrito, do jeito que está escrito. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas, vem nos ajudar. Vem fazer de nós servos fiéis, tementes a ti, que não tem do que se embaraçar com nada dessa vida, mas que nós vamos à frente, levando a tua palavra do jeito que está escrito. Muitas das vezes fazendo inimizade, muitas das vezes as pessoas olhando feio, torto, falando mal, mas não interessa. O que me interessa é o que o Senhor quer de nós. É aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Levar a tua palavra do jeito que está escrito aqui. E não é difícil. A interpretação é fácil. Nós só precisamos ter coragem para falar o que é errado e o que está certo. Nós precisamos ter coragem para poder levar adiante aquilo que é verdadeiro. Eu te peço coragem, Pai, para mim e para os meus irmãos. Senhor, eu te peço por cada vida que está aqui, cada vida, Senhor, que necessita da tua palavra, da tua bênção, cada vida que necessita de cura, de salvação. Eu te peço, Senhor, que o Senhor acrescente em nós a fé, que muitas das vezes nos falta. Nos ajuda a nos santificar, nos ajuda a estar diante de ti, em novidade de vida. Senhor, nos dá discernimento, nos dá capacidade de entender o momento que nós estamos atravessando. Senhor, tira da nossa frente, em nome de Jesus, o desejo do pecado. Pai, nos ajuda a fechar as nossas brechas para que Balaão não tenha poder em nós e nos faça vir Balaque para nos trazer pedras de tropeço nas nossas vidas. Ajuda-nos a vigiar, porque o tempo é curto e em breve estaremos contigo nos ares. Senhor, eu te peço pelos irmãos que estão no caderninho de oração. Não vou falar todos eles hoje, que eu estou meio cansada. Mas eu te peço, em nome de Jesus, pelo pessoal do YouTube, pelo pessoal daqui, todos aqueles que assistem essa live, e o teu povo que também não assiste, mas que está buscando a tua presença. Está buscando, Pai, estar diante de ti. Está buscando a vida eterna. Guarda a igreja, Senhor, perseguida, em nome de Jesus. Sustenta a igreja perseguida.
Sustenta também a igreja de Filadélfia, que corre contra o pecado. A igreja perseguida corre da espada e nós corremos do pecado, que está terrível. Nos ajuda a levar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço pela nossa terra, pelo Brasil. Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre no Brasil. Tira os maus, Pai. Prepara a nossa terra para ser o abrigo de muitos irmãos que vão precisar. Muito do povo que vai precisar fugir, que eles possam se refugiar aqui, em terras tupiniquins, eles possam se refugiar em Barzilai, e que nós possamos de alguma forma ser usados por Ti, para levar a Tua palavra para essa gente que vai chegar nas terras de Barzilai. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos porque nós cremos em Ti. As nossas vidas estão entregues nas Tuas mãos. O nosso fôlego é Teu, a nossa vida é Tua. Nos ajuda a caminhar em conformidade com aquilo que está escrito. Sê conosco, Senhor. Nos dá um dia, uma noite de paz. Nos dá, Senhor, um sábado deleitoso na Tua presença, que nós possamos meditar na Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, nós te louvamos por tudo. No nome honrado do Teu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, tá? Que o Senhor abençoe a todos. Saibam de uma coisa, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar o Deus que nos criou. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus na minha missão. A minha missão é trazer a palavra de Deus do jeito que está escrito. A minha missão é te alertar do pecado. E a mim também. Porque eu sou pecadora tanto quanto você. Meu telhado é de vidro igualzinho o teu. Quando eu falo com vocês, eu estou falando comigo também. Nós precisamos de santificação. 2 pilares. Fé e santificação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem santificação, ninguém verá a face do Senhor. Limpa a tua boca. Limpa as tuas vestes. Limpa o teu ser. Limpa os teus pensamentos. Limpa o teu celular. Limpa o celular. Tira essas porcarias que você tem aí no celular. Porque o Senhor está olhando para o teu celular e não está se agradando, não. Cuidado. Fica alerta. Ah, irmã Ruth, mas são meus amigos que mandam. Corta. Eu já te contei que eu cortei um amigo do meu irmão que começou a mandar coisa para mim aqui. Mas foi na segunda vez. Falou, olha, é o seguinte, estou te bloqueando porque eu não aceito esse tipo de coisa. Eu sou uma crente em Jesus Cristo e no meu celular esse tipo de meme, disso, daquilo, não aceito não. Então, por favor, você não me respeitou, então eu estou te bloqueando e bloqueados isso vai ficar. Ah, falou um monte de mim pro meu irmão, não tem problema, não estou nem ligando. E assim eu vou fazendo. Me importa, meu irmão, é minha salvação. Eu tenho uma alma para dar conta a Deus. Eu não vou dar conta da alma dele, mas da minha eu vou. E você vai dar conta da sua. Então, mas eu vou fazer inimizade. O que você quer? Amizade com o mundo ou você quer ficar inimigo de Deus? Você tem que escolher. Não tem 2 coisas para você fazer. Ou você é amigo das coisas do mundo ou você é amigo de Deus. Isso é santidade. Fiquem na graça do poderoso, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.